Seja muito bem-vindo ao canal Polêmica ou Verdade. Aguarde só um pouquinho que o vídeo já vai começar. Olá pessoal, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Polêmica ou Verdade. Para quem não sabe, meu nome é Letícia, sou a idealizadora desse canal e mais uma vez eu venho falar aqui com vocês de cara limpa a respeito, gente, do que vai acontecer aí nos próximos dias, talvez nas próximas semanas. A gente vai começar com testemunhos aqui no canal. Tá? Então eu convido a você, se você tem um testemunho, você pode me procurar lá no Telegram como Polêmica ou Verdade, tá bom? Não sei se vai ser fácil você encontrar, qualquer coisa deixa uma mensagem aí, lá no Telegram. Aí você pode me mandar um testemunho seu, tá? Que impactou a sua vida, um testemunho da sua vida, um testemunho com Deus. E é claro que eu vou fazer uma curadoria antes de postar no canal, mas assim, eu vou dar um feedback, tá bom? Para dizer o sim ou não, né? E por quê, né? Até para preservar a vida de quem estiver mandando testemunho. Pode ser por vídeo, pode ser por áudio, tá bom? A gente vai começar assim. E a gente vai inaugurar essa série de testemunhos através da minha própria vida mesmo. Eu vou trazer um testemunho meu aqui agora, pequeno, vou trazer outros, mas a gente começa a inaugurar, né? Eu já falei aqui no canal de sonhos que eu tive, já dei alguns testemunhos, mas dentro de uma palavra, né? Agora eu vou abrir ali uma playlist só de testemunhos, tá bom? Então se você tiver querendo trazer por áudio ou por vídeo o seu testemunho, se você quiser falar o seu nome, se você quiser que eu dê um outro nome, não tem problema, tá bom? Mas o objetivo é abençoar outras pessoas, tá bom? E dito isso, antes de eu falar do meu testemunho, eu queria trazer uma palavra para você. Se você é aquele tipo de pessoa que fala assim, minha família é cristã, né, eles são religiosos, tal, da forma que você pensa, mas eu não, por enquanto não, porque eu sou jovem, eu sou novo, tal, né, até aí a própria Letícia aí não é tão novinha assim mais, por isso que ela é religiosa, né? Olha minhas aspas aqui, porque eu não gosto da palavra religiosa, eu tenho até uma certa aversão pela palavra, mas eu tô pensando na visão das pessoas, né? Eu quero que você olhe para dentro de si e veja aonde você se identifica. Se você é aquela pessoa que fala, quando eu ficar mais velho ou mais velha, aí eu, né, vou pra igreja, aí eu leio a Bíblia, tal, né, porque aí eu vou estar sossegado, porque eu gosto de beber, eu gosto de ir pra balada, eu gosto de ter os meus amigos, né, que falam muita besteira, e eu gosto das besteiras, tal, ou eu tenho uma vida muito louca e eu prefiro continuar tendo, depois eu vou sossegar. Se você é essa pessoa que não tem problemas sérios na vida, né, e você se identifica dessa forma, você também pode se identificar de outra maneira também. Você pode dizer assim, olha, eu não vou porque eu não concordo com a igreja, sabe, tá cheio de charlatão, então eu prefiro, meu Deus aqui, mas ele sabe como eu sou, ele me conhece e eu tô na minha aqui, né? Você também pode ser esse tipo de pessoa. E você pode ser um tipo de pessoa que tá cheio de problemas na vida. E você não acredita realmente que existe alguém que pode transformar a sua vida. Você também pode ser aquele tipo de pessoa que você tá ouvindo alguma voz aí, você já passou por experiência, que literalmente você já ouviu uma voz nítida na sua vida, que falou para você não fazer determinada coisa, para você não ir ali, e você entendeu que essa voz é uma voz diferenciada,
mas você tá na sua ainda. Se você é essa pessoa que as pessoas já vieram falar de Jesus para você, mas você tem aversão a crentes, a carolas, não importa, e você afasta essas pessoas de você, você viu como tem vários tipos de pessoas? De repente você se identifica com uma delas. Eu quero dizer para você uma coisa, que não foi você, não é você que escolhe a Deus, mas é que Deus tem escolhido você. Ah, tá, mas você está falando isso com base em quê? Eu vou ler um texto aqui, lá em João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Embora sejam algumas palavras rebuscadas, tem uns textos, umas bíblias que tem uma linguagem mais popular, né? Aqui é Jesus falando com seus discípulos. Ele falou, não foram vocês que foram me escolher, fui eu que escolhi vocês. Se você está passando por essa experiência, que de repente todo mundo quer falar de igreja para você, todo mundo quer falar de Deus, todo mundo quer falar de Jesus, sabe? Você não aguenta mais, fala, esse povo tá louco. De repente é porque Jesus te escolheu e você tá resistindo. Talvez você esteja resistindo porque você acha tudo uma grande balela. Eu já comentei com vocês aqui que já apareceram 2 pessoas já falando que é tudo besteira. Que o Senhor tenha misericórdia. Você também pode pensar isso, tá? Mas não foi você que escolheu a Deus, mas o Senhor Jesus. É Ele que te escolheu, é Ele que te escolhe, tá bom? Agora eu quero falar rapidamente do meu testemunho de conversão. Eu sou de uma família de origem evangélica, né, de raiz evangélica, vamos dizer assim, há muito tempo, né? Os meus avós eram evangélicos, tanto paternos como maternos. Os meus pais, eles eram frequentadores de igreja até se divorciarem. Mas eu falo, olha como eu falei, frequentadores de igreja, tá? Minha mãe me ensinou quando eu era criança o credo apostólico. Quem não conhece, começa em crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e assim vai. Ela me ensinou, mas eu considerava, né? Eu sempre considerei a minha mãe uma pessoa religiosa, né? O meu pai ia na igreja, eles iam, a gente saía da igreja, aí eles iam para casa brigando, a gente parava numa padaria, comprava um frango assado, comia macarronada nesse domingo. Então a gente ia. Quando eles se separaram, eles pararam de ir os 2, e para mim foi muito confortável. Eu devia ter acho que 10 anos. Para mim foi muito confortável quando eles se separaram, porque eu não queria ir para a igreja, não tinha vontade, eu ia porque eles me levavam. E parei de ir. Só que eu tenho um tio que toda vez que eu ia na casa dele, ele falava, e aí a igreja? Eu ficava tão constrangida. Ai, tio, eu fui um dia desses aí. Ai, mas me deixava, sabe, não ficava confortável, eu ficava incomodada. Toda vez ele me via, e a igreja? Até um dia eu chegar para ele e falar assim, tio, sabe de uma coisa? Eu não tenho ido mais não. Eu já tava de saco cheio da pergunta, né? Como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu não ia porque eu não gostava, não tava nem aí. E aí, eu acho que foi até dessa vez mesmo, né? Eu fui num acampamento dos jovens e juvenis, acho que eram juvenis são adolescentes, da igreja metodista. Era a igreja que meus pais frequentavam, e meu tio e meus primos também, em São Paulo, Igreja Metodista de Pinheiros. E um outro primo meu, que tinha acabado de se converter, ele também foi.
Aí eu gostava de cantar os hinos, tal, né? Cantei, gostava. Foi uma experiência legal. Eu quero dar uma pausa aí e falar um pouquinho antes dessa experiência que eu tive. Uma vez estava eu, meu irmão, não sei se a minha mãe estava, eu lembro que estava eu e meu irmão do meio. E aí a gente estava num bingo de um clube lá na minha cidade, em Santos, né? E aí eu queria ganhar, não ganhava nada. Até hoje sou meio pé frio pra ganhar as coisas. E aí eu tava nesse clube jogando bingo com meu irmão e eu fui pro banheiro fazer uma oração. Porque, como eu falei, eu sou de uma família evangélica, então a oração era uma coisa que estava em mim, mas eu não era cristã, né? Eu ia por osmose. E aí, nesse clube, aí eu fui no banheiro, aí eu comecei a orar: ai, Senhor, eu queria tanto ganhar um dinheiro aqui e tal, fiz oração, só que aí caiu minha ficha. Falei, eu tô orando pra ganhar dinheiro. Eu era novinha, devia ter, eu não lembro, mas eu devia ter uns 11 anos, 12, eram esses binguinhos, né? O pessoal pode ficar indignado hoje, né? Falando, nossa, que absurdo, uma menina de 11, 12 anos estava num bingo. Mas não era clandestino, né? Antigamente era diferente, né? A gente não via com o peso que vê hoje. Certo ou errado, eu tava lá, tá bom? Não era nada clandestino, qualquer pessoa podia entrar. Eram as leis da época. Aí eu fui pro banheiro, orei. E aí eu abaixei minha cabeça e falei, né, me dei conta do que eu estava fazendo. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, eu quero que essa luz apague agora. Menina, foi assim, ó, bum, apagou na hora. Eu arrumei minhas calças, fui pra fora e comecei a perguntar, foi você que apagou a luz? Foi você que apagou a luz? Pra todo mundo. E ninguém tinha apagado a luz. Pensa. Aí eu caí em mim e falei, Deus existe? Caramba, Deus existe. Toquei minha vida. Na época a gente tinha uns bailinhos que a gente fazia nos bairros, né? Aí tinha também as discotecas, eu ia. Não fiz nada de errado na época, né? Normal, a vida de adolescente, vida boba, assim, nada demais. Estudava, tranquilo. E a vida tocou. Aí vamos voltar pro ponto do acampamento. Chegando nesse acampamento, eu tava gostando demais, era divertido, cheio de adolescente, sabe? Foi muito legal, foi assim, bem bacana, né? Numa chácara de um senhor lá da igreja, tal, uma pessoa muito bacana, os filhos bacanas, tal. E eu tava lá, tranquila e de boa, na lagoa. E aí, meu primo, esse que tinha se convertido a Cristo, que também já era de uma família evangélica, né? Mas, né, o que é a diferença de converter-se e estar na igreja? Uma coisa é religiosidade, outra coisa é você ter uma vida com Deus, né? Decidir uma vida com Deus. Lembrando que Jesus que te escolhe, não esquece disso, tá bom? E aí, eu tava lá, o meu primo super, assim, animado, né? Como a gente chama, ele, no primeiro amor. Hoje ele é pastor. Super animado e tal. Aí ele falou, gente, eu vou fazer uma vigília essa noite. Quem quiser ir, tal hora a gente vai, tá? Então a gente vai orar, tal, não sei o que. Eu falei, beleza. Fazia a menor ideia do que era uma vigília numa igreja. Eu não fazia a menor ideia. Mas eu quis ir. Eu fui. Eu simplesmente fui. Aí, nessa vigília, a gente começou a cantar uns hinos da igreja, né? Antigamente a gente chamava de corinho, que é o coro pequenininho. E a gente estava cantando e tal, super gostoso. E aí ele começou a fazer uma oração mais emocionada, sabe? Senhor Deus, abençoa, visita e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E aí eu fui me emocionando também
E eu, no pensamento, eu quero que você entenda isso. Essa é a minha experiência, tá? Esse é o meu testemunho de hoje. No pensamento, eu abaixei minha cabeça, tava todo mundo de olho fechado. Antes disso foi engraçado porque antes de eu fazer essa oração, agora que eu lembrei, ele pediu para eu escolher um hino pra gente cantar. E eu falei para ele, vamos cantar Eu Navegarei. Esse hino até hoje tem igrejas que cantam. Desculpa a minha voz, tá, gente? É mais ou menos isso. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu gostava e comecei a cantar junto. E tava bem emocionada. Meu primo ele tava no êxtase com Deus, sabe? E aí emocionou todo mundo. E aí, enquanto o povo cantava e orava, eu abaixei minha cabeça e em pensamento, não foi em voz alta, de maneira alguma, em pensamento, eu falei: Senhor Deus, enquanto eu estiver falando para vocês, eu vou projetar aqui exatamente como aconteceu, tá bom? Eu vou encenar aqui. Eu abaixei minha cabeça. Só que vou ter que falar agora, né, gente? Só que foi em pensamento. Pensamento, eu falei: Senhor Deus, se o Senhor existe mesmo, eu vou levantar as minhas mãos. E eu quero que o Senhor segure as minhas mãos. Estou levantando as minhas mãos e eu quero que o Senhor segure. Sem esquecer que foi em pensamento, tá, gente? E eu de olho fechado, assim, ó, como você tá me vendo. E de repente eu comecei a sentir. E eu abri o olho e não vi nada. Porque tem pessoas que têm experiências de ver alguma coisa, alguém, e eu não vi nada. Mas as minhas mãos continuavam sendo puxadas para cima. E eu de olho aberto, não vendo nada e vendo as minhas mãos sendo puxadas para cima. E naquele momento, eu não lembro mais se foi numa segunda ou terça de carnaval, tá? Mas eu acho que foi segunda. Não tenho certeza. Naquele momento, eu entendi que eu estava sendo chamada, escolhida ali. Eu não tinha problemas sérios. Eu tinha alguns problemas com meu pai era sério, né? Mas eu digo assim, problemas de drogas, prostituição. Não, tinha problemas com meu pai, assim, eu me sentia muito... Isso é um outro testemunho que eu vou dar depois, tá? Graças a Deus, é só um testemunho em história. Mas, assim, eu me sentia... assim... sem amor do meu pai, né? Mas era a única coisa séria mesmo, né? Que eu poderia ter. Eu estudava, eu vivia uma vida normal. Eu tinha 14 anos de idade. Foi em 1989, eu já tinha 14 anos de idade. Ó, acabei de denunciar a minha idade, né, gente? E aquilo foi muito marcante pra mim. Eu abri meu olho e minha mão continuava, minhas duas mãos, meus dois braços continuavam a ser puxados para cima. Foi esplêndido. Naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Aquele dia ele me escolheu. E eu cheguei em casa, a única coisa que eu fazia... Eu via minha mãe fazendo isso às vezes. Minha mãe ficava com raiva do meu pai e pegava o dinheiro do bolso dele. E aí eu comecei a fazer isso também. Então tá, olha aí, ó. Eu tinha uma coisa ruim, agora eu lembrei. Eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes. E eu lembro que aquele dia eu falei: nunca mais vou pegar dinheiro do bolso do meu pai. Nunca mais. E eu cheguei em casa, eu devorei o Novo Testamento. Acho que foi em 3 dias. Foi em pouquíssimos dias. 3. Acho que foram 3 dias. Eu devorei o Novo Testamento. E aí eu cheguei em casa, chamei as minhas amigas e falei: olha, eu não vou mais pra discoteca, sabe? Agora eu sou cristã. Elas ficaram: tá bom. Né? Eu falei: é a decisão que eu tomei, ninguém
ninguém me influenciou, eu tive uma experiência com Deus e agora eu tô tomando essa decisão. E eu, de lá pra cá, gente, eu vou fazer outros vídeos. Eu tive muitas experiências com Deus. Muitas experiências. E a minha vida hoje é pautada em Cristo Jesus. Sabe? Eu não me tornei a pessoa mais santinha do mundo, não. Cometi erros graves na minha vida, dos quais eu sofri consequências grandes, sabe? Mas eu quero dizer pra vocês que uma coisa eu não me arrependo de jeito nenhum, é da decisão que eu tomei. E não esquece que o Senhor, Ele tem escolhido você. No mesmo capítulo do livro de João, no versículo 15, ou seja, o anterior ao que eu li, olha que interessante. João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus dizendo para os discípulos: vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Aquilo que vem do céu, eu estou deixando vocês saberem. E com base nesse texto, o Senhor já me deixou saber muita coisa. Muita coisa. Nossa, então você está dizendo que você fala com Deus? Nossa, você é a top do... Uma vez eu ouvi isso de uma amiga minha, numa época que eu tava ferrada na vida, cheia de problemas. Lembra que eu falei que eu dei trabalho para Deus depois? Dei trabalho sério para Deus. Muito tempo depois da minha conversão aí. Eu dei trabalho. Você pensa que eu fui santinha? Eu dei um trabalho pesado para Ele. Mas Ele voltou a me resgatar. E uma amiga minha falou isso: então quer dizer que você fala com Deus? Tipo, a santinha. E eu, quando eu vi isso, eu falei: nossa, eu tô tão arrebentada. E ela falando isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Vocês já ouviram falar de frequência, né? Quando você entra na frequência de Deus, do Espírito Santo de Deus, quando você, de forma natural, você não precisa botar véu, você não precisa se ajoelhar. Não, você pode se ajoelhar, não tem problema não. Mas o que eu quero dizer para você, você não precisa de ritual. Se você disser: fala comigo, Deus, fica quietinho, quietinha. Busca a Bíblia, a palavra de Deus. Deixa Ele falar com você. E aí cada um tem sua experiência. Eu tive várias experiências de Deus falando comigo, né? Eu pretendo trazer aqui algumas para vocês, mas fique em silêncio, fica quietinho, lê a palavra de Deus, pede para Ele falar com você. Ah, a Letícia aí falou que o Senhor puxou as mãos dela, sabe? E eu quero dizer uma coisa para você: tem gente que já fez isso. Eu até acho que quem tá ouvindo aqui esse meu vídeo deve estar pensando assim: ah, mas eu já fiz isso. Já pedi para Deus aparecer para mim, já pedi para Deus se mostrar, já pedi para Deus, sei lá, dar um sinal e não aconteceu nada. Então eu vou te dar um texto, eu vou te dar 2 textos. Primeiro, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E tem outro texto bíblico que fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E como eu falei nesse texto aqui, João 15:16, foi Jesus que escolheu. Se você tem essa necessidade de conhecer o Senhor, Ele vai te dar oportunidade, sim, de saber que Ele existe. Agora, hoje mesmo, eu estava assistindo a um vídeo do pastor, deixa eu ver se eu lembro rápido o nome dele, meu Deus. Eu vou ficar devendo para vocês. Antônio...
Antônio Júnior, né? Ele é conhecido como Juninho, pastor famoso, né? Uma graça ele. Eu estava assistindo a um vídeo que ele estava contando que o pessoal do Hamas, terroristas, muçulmanos, estão tendo sonhos com Jesus. É um lugar assim impenetrável, até no Irã, sabe? Lugar impenetrável do cristianismo. Mas Jesus, ele alcança quem ele tem que alcançar. Então diga isso ao Senhor Deus, diga isso a Jesus. O Senhor quer me alcançar. Eu quero ser alcançado, eu quero ser alcançada. E Ele vai abençoar você. Ore. Peça ao Senhor. Aqui, ó. Aqui está dizendo, aqui no final do versículo que eu li. Olha aqui. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Ou seja, faça seu pedido em nome de Jesus. Yeshua, faça o seu pedido e Ele vai te conceder. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final. Aguardo os próximos vídeos. Eu não lembro se eu deixei claro lá no começo, mas eu acho que isso eu não falei. Eu inaugurei agora, né, a playlist de testemunho, né? Então você pode entrar lá, procura lá no Telegram, tá? Não é Instagram, Telegram, Polêmica ou Verdade. E depois a gente vai inaugurar também um podcast. Gente, os meus vídeos, eles são muito amadores, né? Porque eu não tenho recurso, eu não tenho os instrumentos bons, e nem eu tô fazendo na minha casa, né? Então, assim, eu não tenho um estúdio, nada disso, né? A gente tenta fazer à medida do possível o melhor que for. Eles são muito amadores. E o meu podcastzinho que a gente vai começar com testemunhos também é amador também, tá bom? Mas a gente vai fazer da melhor forma possível, tá? Eu já chamei uma pessoa muito especial para iniciar, para inaugurar o podcast, para falar de um dos testemunhos da vida dela também, tá bom? Então aguarde. Teremos aí um podcast nesse canal. Beijão, até a próxima.